Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Tá na Web. Aqui você fica por dentro do que está sendo falado da internet e de alguns dos temas mais buscados no Google. Ano novo, salário novo, né? Infelizmente nem para todo mundo. E já já eu te explico o porquê disso. Mas o tema, gente, né, vai ser aqui do nosso debate hoje no programa. É o novo salário mínimo de 2022. Foi um dos temas mais buscados no início dessa semana. Mais de 200 mil pesquisas. Olha só, salário mínimo 2022. Se você ainda não está por dentro, o valor vigente desde o dia 1º é de R$ 1.212. Esse novo valor, gente, considera aí o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, e a projeção da inflação de dezembro do ano passado. No total, mais de 10% de aumento, mas infelizmente ainda não é suficiente para acompanhar os preços que estão uma loucura. Mercado, serviço, combustível, em tudo, né? Esse assunto gera muita dúvida, né? E para a gente se atualizar em relação ao pagamento desse novo salário mínimo, as regras e os direitos dos trabalhadores, eu chamo aqui na tela o especialista em Direito do Trabalho, Marcelo Sibim. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite, Mari, boa noite aos telespectadores da TV Justiça, tudo jóia, graças a Deus, um prazer estar aqui de volta. Bem-vindo, feliz ano novo. Vamos lá, então, informar a população sobre o salário mínimo de 2022. Quando, né, que o pessoal começa a receber esse salário, Marcelo? Quando já está vigente, né? Então, o salário de fevereiro aí já vai ser esse valor atualizado? Explica pra gente como é que funciona. Isso, Mari, exatamente. Na realidade, ele já tem a vigência dele, ela vem por um ato efetivo do presidente que modifica, eles sempre soltam, né? Todos os presidentes, é praticamente um clichê, no dia 31 de dezembro, né? Então, eles soltam esse valor atualizado e está vigente. Então, o funcionário que está com a continuidade do contrato de trabalho deve recebê-lo agora em fevereiro, perfeito? Já com a adequação e com o ajuste do valor. E cada estado, pode ter um salário mínimo, né, diferente desse federal? Vamos só explicar essa diferença. Essa dúvida surgiu durante a nossa conversa aqui nos bastidores. Então, explica pra gente. Excelente colocação, Mari. Sim, tá? Então, por exemplo, o salário, que você bem falou agora, de R$ 1.212, ele é um salário federal. Então, ele foi inserido agora no nosso ordenamento e ele é um salário para nível federal. Contudo, os estados, atualmente, salvo engano, são 5, né, que nós estávamos conversando, eles podem modificar essa base de cálculo do salário mínimo. E, sim, ser maior do que os 1.212. Contudo, eu acho importante salientar, Mari, que apesar do estado ter o salário mínimo majorado, não necessariamente o funcionário daquele estado vai receber o majorado, porque a empresa ainda pode aplicar o federal. Era isso que eu ia te perguntar. E também tem a regra de não poder ser menor do que o salário mínimo federal, não é isso? Tem que ficar atento também a essa questão. Exatamente, ou seja, não tem como o salário mínimo federal 1.212 e vamos supor que o estado de Minas coloque um salário mínimo de 1.100, que era o que estava. Não é permitido. Então, o teto limite para baixo, né, vamos dizer assim, é os 1.212. Mas também há exceções, né, em algumas profissões, em alguns casos, da pessoa que não recebe nem esse salário mínimo cheio, né? Quando que isso acontece? Existem pouquíssimas, né, no nosso ordenamento jurídico. Eu acho importante a gente falar um pouquinho delas, porque quando a gente fala assim, o salário mínimo é 1.212 e a pessoa está recebendo um lerite de, exemplo, 600, 650 reais. Então, vai causar estranheza, né? Mas eu acredito que o primeiro ponto a falar, Mari, são aqueles contratos intermitentes. A gente já falou dele aqui uma vez. Explica pra gente, até para o pessoal de casa relembrar. O que é um contrato intermitente? Isso, vamos lá. O contrato intermitente é aquele em que o funcionário ele tem uma determinada autonomia de aceitar ou não o labor e ele pode ter inúmeros contratos com inúmeras empresas diferentes. Por exemplo, ele trabalha para a empresa A, ok? E ele tem um contrato intermitente e esse contrato ele é por hora. O valor do salário é por hora. E aí ele tem um contrato com a empresa B e ele tem um contrato com a empresa C. Então, dentro de uma semana, ele pode literalmente trabalhar para 3 empresas diferentes, perfeito? Então, nessa situação, como a gente está agora trazendo de volta para o nosso salário mínimo, então vamos supor que ele é registrado com um salário mínimo,
perfeito? Todavia, durante o mês, ele elaborou 8 dias para a empresa A, 10 dias para a empresa B e 2 dias para a empresa C. Em resumo, nenhum dos 3 olerites dele alcançará o salário mínimo vigente. Então, essa é uma das possibilidades que é permitida no nosso ordenamento jurídico. Mas tem outras, né? Vamos para as próximas. Tem outras, vamos para os próximos. Eu acredito que também é importante falar, Mari, quando o funcionário ele tem um período estabelecido já no contrato de trabalho. No seguinte sentido, a jornada de trabalho, geralmente, ela é de 44 horas semanais. Perfeito? Então, a gente tem lá as 44 horas semanais, o funcionário trabalha de segunda a sábado, tem aquele regime de compensação. Todavia, devido a essa liberalidade que veio com a reforma trabalhista, o funcionário ele pode ter um contrato de menor período, de meio período, por exemplo. E isso é natural, porque ele pode estar trabalhando, ele pode estar fazendo um curso, ele pode estar estudando. Então, tem várias situações em que ele pode aceitar um contrato de meio período. Então, você concorda aqui? Vamos dar um exemplo de novo. A base de cálculo lá é R$ 1.500 para a pessoa trabalhar 44 horas dentro de uma empresa. Todavia, o contrato dela é de meio período. Então, obviamente, né? Isso, exatamente. Então, o que vai acontecer? Como o contrato dela é só meio período, ao invés dela trabalhar as 8 horas diárias, ela vai trabalhar, exemplo, 4, ela vai receber metade do salário. Então, isso é permitido, tá bom? E eu acredito também que é importante falar, até nós estávamos comentando aqui nos bastidores, Mari, essa questão do trabalhador por comissão. Sim, que é muito comum, né? É muito comum. Então, assim, por exemplo, os vendedores hoje em dia, eu até tive uma situação dessa no ano passado, numa consulta. Mas espera aí, eu só sou comissionado. É muito perigoso isso, porque assim, o funcionário que ele trabalha com comissão, a gente fala mais dos vendedores de varejo, né, Mari? Que eles têm aí essa comissão volátil. Então, por exemplo, eles sim vão receber, pode sim ter como no contrato apenas a comissão. Até então, tudo bem. Contudo, se o funcionário não atingir pelo menos o salário mínimo vigente ou o salário da categoria, o empregador é obrigado a chegar nesse valor mínimo. Perfeito? Então tem que ficar atento, né? No final do mês aí, se não vendeu tudo, não bateu a meta, tem que receber pelo menos o mínimo. Pelo menos o mínimo, seja o salário mínimo vigente, né, como a gente estava falando, ou o salário da categoria. Porque lembra que a gente tem aquela questão de categoria, então há um acordo ou uma convenção coletiva, então isso pode mudar a base de cálculo. Se a base de cálculo for mais alta, o empregador tem que chegar nessa base de cálculo. Essa semana, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando sobre salário, teve um escândalo aí na mídia, uma denúncia, né, de grandes marcas que produzem roupas, marcas de moda, que não estariam nem pagando o salário mínimo aos funcionários, ao pessoal que confecciona, ao pessoal da confecção, né, Marcel? Você tem mais informações sobre isso? Mari, assim, quando a gente acha que não pode acontecer, de tudo acontece, né? Você vê como que a situação é delicada. A gente vai estar trazendo aqui um acontecimento. Tá? Esse acontecimento foi na Índia, perfeito? Foram 400 mil funcionários que não recebem o salário mínimo desde abril de 2020. É muita gente. É muita gente. No meio de uma pandemia, porque a pandemia é global. Então, o que aconteceu? Nessa situação, houve uma denúncia formal, perfeito? Foi feita, e a Worker Rights Consortium, que é uma instituição efetiva que garante a proteção de todos os direitos trabalhistas do planeta, de todos os funcionários do planeta, recebeu essa denúncia e levou isso a cargo, né? Falando, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. Então, e aí a gente acha, como essa notícia da Índia, e, né, como você bem falou, é uma empresa de confecção, de grandes marcas que nós compramos aqui no Brasil com muita frequência, a gente quase que anui com isso. É como se você estivesse concordando com um absurdo desses. E a gente achando que está tão longe na Índia, nós tivemos uma situação aqui no interior de São Paulo, agora em outubro de 2021, tá? Outubro de 2021. Agora, recente. E 8 funcionários, 8 funcionários foram resgatados aqui no interior de São Paulo em situação análoga à escravidão, Mari. Olha que loucura. Trabalhavam em quê? Então, em situação análoga à escravidão. Mas o ramo, era em alguma fazenda? Era em fazenda. Eles trabalhavam os 8 em fazenda. E isso acontece muito também no interior do Goiás, né? E no Brasil todo, então, né? Infelizmente acontece. Todo. É onde a gente fala que os direitos trabalhistas, por serem tão conquistados, fica complicado você subjugar isso, porque
Imagina, em 2021, nós tendo funcionários, colegas humanos nossos, literalmente numa situação análoga à escravidão. É um absurdo isso. E como que a gente denuncia isso, Marcelo? Tem algum lugar que eu pode ligar ou fazer uma denúncia anônima, ou não, fazer uma denúncia formal? Tem e deve, né? É o que eu falo. Né, a gente tem dois tipos aí de maldade. A gente fazer a maldade e a gente deixar a maldade acontecer. Então, vamos denunciar. Tá? Primeiramente, Mário, o primeiro ponto é denunciar no sindicato. Então, se você é um funcionário que, vamos dar um exemplo, não está recebendo devidamente seu salário, sabe de alguma coisa dessa situação, ou também de algum abuso de direito, você vai diretamente ao sindicato em que todos os funcionários sejam sindicalizados. Ok? Uhum. Esse é o ponto 1. Se porventura, né, tiver uma situação em que ele não é sindicalizado ou não tem um sindicato que representa, então ele pode ir direto no Ministério Público do Trabalho, tá? O Ministério Público do Trabalho, ele inclusive dispõe de um site onde você entra e faz a denúncia e todos os dados são sigilosos, perfeito? Uhum. Então ninguém fica sabendo de nada de quem denunciou. E, por último, né, Mari, tem a questão do advogado de confiança. Então, se você está passando por uma situação muito complicada, consulte o seu advogado de confiança, vá verificar isso, né, antes de tomar qualquer medida. Perfeito. Bom, como você falou aí, a gente está entrando no terceiro ano de pandemia, né, Marcelo? Ao longo desses 2 anos, a gente vem noticiando aqui toda a flexibilização da legislação trabalhista que aconteceu. E em 2022 ainda tem gente com dúvida, né? Tá valendo a MP, não tá, né? A medida provisória. O que a gente pode ter como regra? Ainda existe alguma flexibilização para os empresários nesse ano de 2022? Mari, infelizmente a gente tem essa questão de medida provisória que entra, medida provisória que caduca, vem, volta. Então, antes da gente entrar rapidinho nessa questão, vamos falar que medida provisória, o próprio nome diz, tá? Ela tem um tempo de vigência, que é de 120 dias, perfeito? Então, depois de 120 dias, ela teria que ir lá para o Congresso Nacional para ir passar por todo o rito e ser transformada em lei. Ok? Uhum. Então, essa é a MP. A lei não. Quando existe uma lei, que é, por exemplo, a lei da 14.151, que é de 2021, que é referente ao afastamento das gestantes, ela é lei. Então, ela está válida e ponto. Não tem o que fazer. Agora, a medida provisória não. Então, assim, atualmente, hoje, 5 de janeiro de 2022, nós não temos ainda nenhuma medida provisória válida, efetiva, que possa beneficiar os empresários, como aconteceu com aquela MP 1046, que falava das antecipações de férias, flexibilização do banco de horas, ou mesmo a medida provisória 1045, aquela que falava daquela suspensão do contrato de trabalho e a redução do contrato de trabalho. Então, o que está vigente hoje são as leis que foram criadas nesse período, como o exemplo da gestante, bem como a CLT em si, né, que tem dentro dela tem todos os artigos que tratam aí dos direitos e deveres na relação de trabalho e emprego. Perfeito. Agora, Marcelo, a gente falava também sobre a questão do saque do PIS/PASEP, né, que muita gente não sabe, e esse ano, agora em janeiro, já tem trabalhador que pode sacar e pode dar um alívio aí nas contas, né, nesse começo de ano, principalmente porque a gente está preocupado. Pelo nosso segundo bloco, a gente vai falar sobre essa questão da pandemia que está cada vez pior, né? E aqui no Brasil já está chegando aí esses casos aumentando. Então, sempre que tem uma graninha extra, queria que você explicasse aí para a gente como é que faz. Então, quem tem direito ao PIS/PASEP e que pode sacar, então, a partir agora do final do mês? Nossa, com certeza, né, Mari? Numa situação dessa, qualquer quantia é benéfica. A gente não pode bobear, né? Funciona assim, ó, o PIS e o PASEP, a gente chama de abono, tá? Ele é um benefício governamental, que ele é direcionado do PIS aos funcionários da iniciativa privada e o PASEP aos funcionários da iniciativa pública, ok? Quem tem o direito? Você tem que estar, no mínimo, pelos últimos 5 anos, você tem que ter registro em carteira, na CTPS, se você for da iniciativa privada, e, obviamente, se você for da iniciativa pública, está ocupando o cargo por no mínimo 5 anos. E não receber, né, o teu limite de teto, o teu limite de salário tem que ser até 2 salários mínimos mensais, ok? Então, esses são os requisitos para você enquadrar no PIS e no PASEP. Cumprir esses requisitos, então nós vamos para a prática efetiva. Então, eu tenho direito, mas quanto que eu tenho direito? Então, a análise é feita o seguinte: antigamente, você trabalhava um único mês no ano anterior
Por exemplo, 2021 eu trabalhei um mês registrado, em 2022 eu já teria direito a um salário mínimo integral. Isso era assim. E agora mudou um pouquinho, ok? Então, o que aconteceu? Agora, a cada mês trabalhado, você tem direito a R$100 de abono. Então, um mês registrado, R$100. 2 meses registrados, R$200. 10 meses registrados, R$1.000. Então, ou seja, a intenção é que não entre na informalidade e consiga manter o funcionário, o colaborador, registrado durante todo o período. Então, por exemplo, se ele foi registrado durante todo o ano de 2021 e trabalhou normalmente, usou suas férias, teve todos os seus benefícios, ele vai receber um salário mínimo integral agora em 2022. Perfeito. Com essa dica, então, eu encerro aqui o bate-papo. A gente podia falar muito mais, né? Porque eu acho que a questão de salário e trabalho, a gente nunca esgota o assunto, Marcelo, mas eu agradeço demais a sua participação. Verdade. Te desejo um feliz 2022, viu? Mário, muito obrigado. Um feliz 2022 para você também. Prazer estar de volta. E estamos juntos, precisando, a gente está sempre à disposição, porque, como você bem disse, o direito do trabalho nunca para. É isso aí. Vamos lá, gente, vamos voltar para as telas agora, porque a gente vai saber o que mais tem sido pesquisado, então, nessa semana na internet. Infelizmente, a gente começou a semana com várias notícias relacionadas à pandemia. Uma delas, vai estar aqui na tela, é sobre o teste para a Covid, né? A procura por testes de Covid nas principais capitais, aí teve uma demanda absurda em farmácias e laboratórios particulares. Alguns locais já têm teste, inclusive em falta. No Rio de Janeiro, por exemplo, essa semana teve postinho aí com 3 horas de fila para fazer um teste. E aí esse aumento se deve a alguns fatores, como as viagens de fim de ano e também algumas festas, além da influenza e da florona, que é o próximo tema aqui, que também foi super pesquisado. A florona, né, foi muito pesquisada e ela se dá quando a pessoa tem os 2 diagnósticos ao mesmo tempo, ou seja, você faz o teste e dá positivo para a Covid e também para a influenza. Esses casos já foram registrados em pelo menos 9 estados e aqui no DF, né? É a infecção simultânea. O Ministério da Saúde esclarece que, abre aspas, os dados de influenza e outros vírus respiratórios são monitorados pela pasta, onde por amostragem semanal são feitos diagnósticos para influenza e alguns outros vírus respiratórios, além da vigilância da síndrome respiratória aguda grave, a Covid, fecha aspas. Bom, é isso, né? A gente também teve na terça-feira, surgiu na França uma variante, né, com nome até engraçado, IHU, do coronavírus, com 46 mutações. 12 pessoas foram infectadas por lá com essa variante. E os especialistas estão aí monitorando, né, de perto, e em breve a gente vai ter mais informação sobre essa variante para repassar para vocês. A IHU ainda não é considerada pela OMS uma variante de interesse ou de preocupação, como é o caso da Ômicron. E agora, saindo do bloco de notícias da Covid, vamos falar de nota legal. Chegou a hora de indicar onde que você quer o desconto, se é no IPTU ou no IPVA, isso aqui no Distrito Federal. Aí dá para escolher direitinho no site do Nota Legal. O prazo vai até o dia 31/1. Quem não tem bens no nome pode receber esses créditos em dinheiro. Já a indicação aí para essa modalidade começa só a partir de junho. Para fechar, notícia boa para os concurseiros. O concurso da Petrobras, né, acontece agora em fevereiro, mas as inscrições terminam hoje, hein? Já já. São 757 vagas para o nível superior e as inscrições podem ser feitas no site do Sebrasp. Anota aí o endereço, é sebrasp.org.br. sebrasp.org.br. A gente vai agora então para um rápido intervalo. No próximo bloco eu te espero, hein? Não sai daí. O Tá na Web está de volta e a gente vai agora para o segundo bloco, mostrando a fake news da nossa editoria semanal do Instagram, a hashtag Era Fake. Vamos dar uma olhada? Era fake, gente, o vídeo que dizia que a variante Ômicron foi inventada para disfarçar os efeitos colaterais das vacinas da Covid-19. A verdade é que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, classifica a Ômicron como variante de preocupação. Ou seja, vacina no braço, máscara e álcool, não tem jeito.
E também nos intervalos, né, dessa semana, você vai ver aí na programação da TV Justiça o Interprograma com um especialista falando sobre uma fake relacionada também à variante Ômicron. Vamos ver? Pode rodar. Existem informações errôneas, fake news, de que o Ômicron ele é mais grave nas pessoas que já foram vacinadas. Isso não existe, gente. Na realidade, a variante Ômicron surgiu justamente no país, África do Sul, onde o índice de vacinação era baixo, 28%, 30% na época. Daí então, ele se alastrou pelo resto do mundo. Sabemos que as pessoas imunizadas, principalmente com a terceira dose, elas podem ter Covid, mas o fato é de que essa gravidade é menor, o índice de hospitalização é menor. Então, é importante que a gente enfatize que o Ômicron, a variante Ômicron, existe, ele se alastrou, mas a sua disseminação em termos de gravidade é menor, muito menor, nos pacientes que são imunizados. Surge uma nova variante, com ela uma enxurrada de fake news, infelizmente, né? Chamo aqui para conversar comigo, então, a nossa querida Joana Dark, infectologista, que está sempre a postos para ajudar a gente a combater essas notícias falsas. Doutora Joana, boa noite, muito obrigada por atender a gente prontamente. Obrigada, boa noite a vocês, espero colaborar aí com o programa. Bom, doutora, você está longe, né? Está fora do país mais uma vez. Me conta, quero começar aí com essa curiosidade, como é que está a variante, né, ou as variantes, onde que você está agora? Me conta. Pois é, estou de novo aqui na Holanda, país em lockdown, porque eles estão preocupados com essa variante por causa dos escapes imunológicos, e aí eles acabaram reduzindo bastante a circulação aqui. E estamos aqui em casa, né? Mas eu tô doida para voltar para o Brasil. Depois de amanhã já tô em casa, no calor aí aconchegante do Brasil. Que bom, que bom. Bom, doutora, a Ômicron, né? Ela tomou força, parece, ainda mais, né? E ainda veio a influenza também. Com essas festas de final de ano, muita aglomeração, infelizmente a gente sabe que tem esse efeito, né? A gente já vai aí para o terceiro ano de pandemia, todo mundo tá careca de saber o que acontece quando a gente se junta, não tem distanciamento social e também não tem máscara e não tem álcool, né? Esse é um efeito que já era esperado por vocês, especialistas? Sim, geralmente após, assim, algumas festas, aglomerações, a gente tem sempre um aumento do número de casos, sem falar que, assim, hoje a gente vive num mundo globalizado, muitas pessoas viajam e acabam levando o vírus de um país para o outro. Até essa surpresa para a gente aí no Brasil de estar tendo aí todos esses casos de influenza, inclusive fora de época. Mas a gente já esperava esse aumento, mas a gente também sempre está aí atento e querendo confiar na precaução e na consciência da sociedade, das pessoas, para estar evitando alguns tipos de exposição, para a gente não ter aí o que a gente diz de uma superlotação dos serviços, né? Novamente, a gente quer que as festas sejam agradáveis. Novamente a gente vive essa realidade. Inclusive, essa semana a gente teve a notícia que os cruzeiros estão suspensos, né, por aqui até o dia 21 de janeiro. Né? A gente teve muito problema, inclusive, de navios que tiveram que ficar no porto porque não podiam descer, porque tinham pessoas infectadas. Então, doutora, a gente está em a próxima data aí, que é o Carnaval, que é uma data que também preocupa, né? Aqui no Brasil, alguns estados já, enfim, noticiaram que pelo menos algum carnaval de rua no Rio não vai ter, em São Paulo também noticiaram, enfim, cada estado está agindo por conta própria. Nessa hora, mais uma vez, repetindo, já que a gente está no terceiro ano de pandemia, seria viável a gente ter mais uma vez essa consciência, né, de não festar, para daqui a pouco, quem sabe, a gente conseguir vencer mais essa alta aí de infecções? Sim, a gente deveria ter, nós, não só como
indivíduos, a partir do nosso comportamento, mas também através do governo, diminuir o número de exposições, evitar ambientes de extremo risco, né? Por exemplo, navios, a questão de ventilação, a questão de controle de filtro, de circulação é muito complicado, a questão do carnaval, das festas, grandes festas, muito movimento, tudo isso traz um risco acentuado para a população. Infelizmente, ainda não está na hora, né? A gente queria falar diferente, mas eu acho que é acertado, sim, por parte do governo, está diminuindo, depende do estado, né? Mas a gente tem que diminuir, sim, o número de exposição, e quem tiver que sair, quiser fazer alguma comemoração, fazer seguindo as recomendações sanitárias, né? Para isso a gente tem as cartilhas. Exatamente, doutora. Quem sabe, né, num futuro breve a gente tem uma outra notícia para dar, mas infelizmente agora o cenário, de novo, é de preocupação. E eu te desejo um bom retorno aqui para o Brasil, tá? Que você venha em segurança e que nada atrapalhe esse caminho de volta. Feliz 2022. Obrigada e boa noite para vocês. Obrigada. Tchau. Bom, gente, é isso então. Vou ficando por aqui. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube. Volto na semana que vem com mais assuntos da web para você, tá? Até lá.